É, a web, no início, ela, ela na verdade, assim, ela seguiu essa ideia que eu comentei aí né, das páginas que fazem link umas para as outras, né, o hipertexto, né, como a gente falou, a HTML, né, só que ela teve uma evolução, tá? Ela teve uma evolução clara, tá? No início, né, hoje eles chamam o início da web ali, por exemplo, na década de 90, principalmente, acho que na década de 90, talvez no início da década de 2000, eles chamam de web 1.0, tá? Web 1.0. Não no sentido de ser aquela aplicação lá do Tim Berners-Lee, que você tem lá o HTTP, o HTML, não isso, né? Não nesse sentido de ser um aplicativo, né? Ah, tá na primeira versão, mas é uma ideia de o que você pode fazer com aquilo, tá? Então, o 1.0 não tem nada a ver com a versão 1.0 da web, né? É mais assim que era o início mesmo. Então, ó, no início, como é que era? Eu vi isso daí, vi certinho como é que era lá no início, tá? É, os links levavam às outras páginas web. Claro, a gente já comentou isso acontece até hoje, tá? Só que assim, era uma coisa bem estática. Sabe aquelas páginas bem tipo estilo página de professor de universidade, aquelas páginas bem assim HTML puro, era daquele jeito assim, tá? Você não tinha muita firula, você não tinha muita imagem e elas eram, né, o que a gente chama de páginas estáticas, né? Quer dizer, é aquilo e pronto, tá? Hoje não, hoje você tem páginas aí que, de acordo com o que você clicar num negócio, ela já se auto-atualiza, ela tá mostrando, por exemplo, uma questão da hora atual e, enfim, é uma coisa bem mais... Para quem programa o web sabe exatamente né, qual que é a diferença do estático pro dinâmico, né? E aí, assim, com o passar do tempo, né, à medida que foi evoluindo, as pessoas foram tendo mais necessidades, foram tentando incorporar outras funcionalidades, outros tipos de links surgiram. Né? Então não era assim o link de uma página que ia para a próxima página. Né? Você, você clicava num link lá que era assim, adicione no carrinho. Tá? Ou submeter minha pesquisa. Ou upload de imagem. Quer dizer, tudo isso daí é questão de página, já a página dinâmica. Tá? Adicione no carrinho. Pô, você tem que pegar, você tem que ter um... Primeiro que ela não leva para uma... Quando você adiciona no carrinho, ela não vai te levar para uma outra página. Ela vai olhar um carrinho de compra virtual que você tem, né? E adicionar lá um certo produto, né? O submeter minha pesquisa, né? Esse submeter minha pesquisa é assim, você digita lá uma coisa e de acordo com o que você digitar, o cara vai fazer uma busca lá, né? É totalmente dinâmico a coisa. De, dependendo do que você digita, ele busca aquela coisa que você digita, não é estático. Quando você tinha estático, não dava para fazer pesquisa, tá? Upload de imagem também, né? Quer dizer, você querer fazer coisas a mais do que simplesmente acessar outras páginas, tá? Tudo isso foi surgindo com o passar do tempo. Daí, assim, ó, tais links não têm o objetivo de transportar a uma nova página web, tá? Então, assim, quando você está pensando numa página web, pensa em qualquer página que você está pensando na tua cabeça aí. Você pode dividir os links em duas categorias, tá? Uma categoria que são os links de navegação e outra categoria que são os links de transação, tá? Então, a navegação é quando você vai de uma página para outra. E a transação é de transação, por exemplo, adicionar no carrinho, submeter uma pesquisa, é um processo que você vai fazer ali, né? Tá? Upload de imagem, certo? Às vezes ainda assim a divisão não é tão clara. Alguns links servem para ambas as funções, tá? Mas assim, no que segue, né, o que a gente vai fazer agora aqui, a gente vai focar somente nos links de navegação. A gente vai ignorar esses links de transação aí. Então a gente vai pensar em questão assim de página que faz link para outra página. Pronto. Só para simplificar o nosso raciocínio aqui, tá? Então tá. É, então, olha só, aqui tem um exemplo aqui de diversas páginas aí fazendo conexão entre si, diversas páginas web.
Tá? É, isso eu já falei aqui, né? Então, o fato da natureza direcionada, né? Ou seja, você ter que olhar a direção das arestas aqui, torna a web diferente dos grafos que a gente viu até agora, né? Eu já falei também que em redes sociais não tem razão de usar direção, né? Ou na maioria das vezes não tem razão de usar direção, né? Até a gente pode pensar lá, por exemplo, no Twitter, a gente até pensa em direção, né? Porque um fulaninho segue o outro, mas o outro não necessariamente segue ele. Então a gente pode pensar em direção, mas de maneira geral a gente não coloca direção aqui, né, nas redes sociais. Aqui a gente vai sempre usar direção, tá? E aí a gente vai ter que olhar essa estrutura aqui, porque olhar essas páginas com os links vai fornecer o núcleo estrutural da web. Então, o que a gente está interessado em fazer aqui? É uma coisa bem assim, bem interessante, bem louca, né? Que é assim, vamos olhar para o grafo da web, o grafo da web, tá? E na verdade, só que olhar para ele é um grafo muito grande, né? Então, em vez da gente olhar ele de perto, igual a gente estaria olhando, por exemplo, aqui, a nossa ideia é olhar ele lá de cima, né? Lá, usando o zoom out, vamos dizer assim. Tá? Isso que a gente vai tentar fazer aqui. Tá? Bom, relembrando alguns conceitos aqui que a gente precisa discutir aqui, vai precisar usar, tá? Primeiro assim, para grafos não direcionados, a conectividade foi definida em termos de caminhos. Como assim? Um grafo ele é conexo se todo par de nós está ligado por um caminho. Tá? Então eu vou dizer assim, tem uma componente conexa. O que é componente conexa? Todo mundo daquela componente está ligado por um caminho. Né? Então a conectividade foi definida em termos de caminhos. Tá? Só que para grafo direcionado é um pouco diferente isso daí. Né? Então a definição para grafo direcionado, no caso que a gente está trabalhando, serviria para www. Como é que é o caminho aqui? O caminho de um nó A até um nó B é uma sequência de nós que começa com A e termina em B, onde cada par consecutivo de nós é ligado por uma aresta que aponta na direção de avanço. Tá? Então, o que eu estou falando aqui? Ó? Um caminho de A até B é uma sequência de nós, tá? Assim, onde cada par consecutivo de nós é ligado por uma aresta que aponta na direção do avanço. Então, ela sempre aponta para cá, ó. Tá? Isso é um caminho para a gente. Tá? Por exemplo, isso daqui, apesar de ter aresta, mas isso daqui ó, já não seria um caminho. Isso daqui não é um caminho de A para B. Tá? Então, o caminho de A para B é sempre que você tem todas as direções indo do A para o B. Tá? Então, o caminho correto é assim. Isso é um caminho. Então aí a gente já viu a diferença de caminho da questão de grafo não direcionado para o grafo direcionado, tá? E aí, lá no grafo não direcionado, a gente falava que o grafo era conexo. Aqui a gente tem um outro nome, a gente fala grafo fortemente conexo, tá? Então assim, a gente podia só falar grafo conexo para grafos direcionados, mas o nome que o pessoal costumou dar aí é grafo fortemente conexo, tá? Então, o que significa isso? É o análogo à versão não direcionada, só que agora a gente pensa em questão de caminhos direcionados. Então, assim, um grafo fortemente conexo ele é fortemente conexo se existe um caminho direcionado de todo nó para todo nó. Tá? Só que nem sempre um grafo é fortemente conexo. Às vezes só algumas partes do grafo são assim. Tá? E isso nos leva à definição de componentes fortemente conexos. Então é a mesma coisa lá. No caso do grafo não direcionado, a gente podia ter o grafo inteiro conexo. Mas se o grafo não tivesse conexo, ele estava dividido em componentes que eram conexas. Aqui a gente usa só esse nome diferente, né? Que é grafo fortemente conexo e componentes fortemente conexas, porque é o caso direcionado. Né? Só que o que é legal aqui é que ele até gera uma estrutura em que o grafo meio que assim tem conexões entre as partes, porque lá no grafo direcionado, se o grafo não fosse
desculpa, se no grafo não direcionado, se o grafo não fosse conexo, então eu tinha uma componente 1, uma componente 2 e uma componente 3 e não existia aresta aqui no meio dessas componentes, tá? Agora, aqui é um pouco diferente, porque aqui aparecem as arestas, tá? Aparece, né? Então, vamos ver com calma aqui, né? Então, tá, primeiro vamos tentar ler aqui, ó. O que é um componente fortemente conexo? Tá? É um subconjunto dos nós, tá o quê? Cada nó do subconjunto tem um caminho para todo outro nó, tá? E 2, o subconjunto não é parte de um conjunto maior, tá? Perfeito. Então, vamos pensar aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Esse quadradinho aqui. Isso daqui eu tô falando para vocês que é um componente fortemente conexo, tá? Por que ele é um componente fortemente conexo? Será que ele respeita essas duas características aqui? Tá? Então, a primeira característica, cada nó do subconjunto, né? Qual subconjunto? Esse que eu circulei de azul aqui. Tem um caminho para todo outro nó, tá? Do subconjunto, tá? Obviamente. Então, se você parar, olhar aqui com calma, você vai ver, né? Por exemplo, esse cara aqui, eu consigo chegar em qualquer outro cara aqui, tá? Mesma coisa. Se você tiver aqui, por exemplo, você consegue chegar em qualquer outro vértice aqui desse grafo. Por exemplo, será que daqui eu consigo chegar sei lá, nessa parte aqui? Tá? Consigo. Como é que faz? Eu posso, tipo, vir aqui, aí depois eu venho aqui, depois eu venho aqui, depois eu venho aqui e cheguei no carinha onde eu queria, tá? Ou seja, todo mundo dentro desse conjuntinho aqui azul, todo mundo consegue chegar de todo mundo para todo mundo, tá? Então a primeira propriedade está respeitada. E a segunda propriedade, o subconjunto não é parte de um conjunto maior com a propriedade 1. Tá? Quer dizer, ou seja, não dá para você colocar mais páginas aqui e ter a mesma propriedade. Por exemplo, se a gente pensar assim, ó, nesses carinhas aqui, ó, nesses carinhas em vermelho. Tá? Eles respeitam a primeira propriedade. Todo mundo consegue chegar em todo mundo. Tá? Dá pra ver aqui, tem um ciclo assim, ó, né? Qualquer pessoa, qualquer página consegue chegar em qualquer outra página aqui andando pelos links, tá? Só que ela não respeita a segunda propriedade, porque esse subconjunto em vermelho, para ele ser um componente fortemente conexo, ele precisa ser assim, tipo, ele não podia ser parte de um conjunto maior que tivesse a mesma propriedade, mas ele é parte desse conjunto aqui em azul, tá? Então esse em vermelho ele não é um componente fortemente conexo, tá? Bom, acho que deu para pegar a ideia aí, né? E aí, você pode pegar, né, o grafo, então o grafo que eu tinha mostrado até antes aqui, né? Esse grafo aqui, tá? Eu acho que é o mesmo agora, eu já me confundi. Mas exatamente. E aí você pode, se o grafo inteiro ele não é um grafo fortemente conexo, você quebra em componentes fortemente conexos. Aqui está mostrado esses pontilhados aqui, né? Eles são as componentes fortemente conexas do grafo, né? E o que eu falei que é interessante é que mesmo assim a gente tem conexão de uma parte do grafo para outra, né? Só que, por exemplo, se você sai daqui, né? Você pode chegar aqui, mas uma vez que você chegou aqui, você não consegue voltar para cá, porque se você conseguisse voltar para cá, então isso daqui tudo ia ser parte do mesmo componente, tá? Então você tem essa característica aí, né? Uma vez, por exemplo, que você está dentro dessa componente aqui, você pode ficar passeando aqui nessas páginas aqui, qualquer uma, você vai na outra, chega na outra, pode ficar passeando quanto tempo você quiser aqui, tá? Só que em algum momento, se você sair, por exemplo, daqui e vir para cá, aí já era, aí você já não consegue mais voltar nesses links aqui, tá? Daqui você vem para cá e daqui você vem para cá e fica preso aqui, né? Tá? Vai ficar preso só andando nessas 4 páginas aqui, tá? Então tá. Agora que a gente tem essas definições aí, né, dos componentes, os componentes fortemente conexos, a gente faz essa pergunta aí, né? Como seria um mapa
um mapa da web, tá? Tipo, se eu pegasse todas as páginas da internet, todas as páginas e montasse assim montasse o grafo, tá? Qual que seria a cara que esse grafo teria? É isso que eu estou perguntando aí, tá? Como é que seria esse mapa da web? Se eu quisesse montar um mapa assim para saber, onde que eu posso ir, aonde que se eu entrar eu não consigo voltar na página anterior, coisa desse tipo, assim, né? Então, bom, obviamente não seria um mapa do mundo físico, dado o tamanho e a complexidade de rede. Então não dá para você, como eu falei, abrir aqui um mapa aqui assim, um monte de folha de papel e ficar olhando aqui, né? O negócio é gigante, tá? Gigante, um monte de conexão. Não tem como você fazer isso. Mas o que a gente quer aqui? Qual que é a nossa ideia? A gente quer algo mais abstrato, tá? Que mostra de maneira estilizada como seria a estrutura da web. Então foi aquilo que eu comentei antes, né? A gente quer olhar esse grafo lá de cima, né? Se estivesse olhando lá de cima, tá? Como é que ele é, tá? Então a ideia para você meio que montar esse mapa aí é você dividir o mapa em algumas partes grandes e mostrar como que essas partes se encaixam, tá? Beleza. Então, se a gente usa essa ideia, uma descoberta bem inicial aí é assim: a web tem um componente fortemente conexo gigante. Legal, de certa forma é previsto, né? A gente já falou dos componentes gigantes, né, nessas redes aí, né? Tipicamente uma rede dessa que surge em contextos reais, né? Pode ser uma rede social, pode ser uma rede econômica, e agora essas redes de informação, elas acabam tendo esse componente gigante. No caso aqui, como é um grafo direcionado, a gente fala de componente fortemente conexo gigante, tá? Beleza, legal, isso está batendo com a nossa intuição lá, tá? Como é que fizeram isso daqui? Como é que descobriram isso? Bom, porque pegaram um monte de página web, fizeram a internet inteira e fizeram o grafo e identificaram esse componente fortemente conexo gigante, tá? Então, assim, a ideia disso daqui, assim, né? Só para dizer aqui, né? Então, páginas de busca ou páginas de início tem links para sites grandes e importantes, que levam a grandes instituições, empresas, universidades e órgãos do governo. Tá? Então, talvez página de busca aqui, você pode pensar, sei lá, num Google ou algo assim, tá? Ou página de início, sabe quando você tem aquelas páginas de início no navegador, assim, né? Tipo, aqueles... até esqueci agora, aquele da Microsoft, acho que é tipo Hotmail, não sei o que, dele bota um monte de link lá. E daí essas páginas de busca, ou página de início, elas geralmente têm link para um site grande, né? Vamos dizer assim, sei lá, UOL, ou esses sites assim que tem muita notícia, muita coisa, né? Esses grandes portais, assim, né? Tá? E às vezes esses grandes portais, como são gigantes assim, se você for navegando, por exemplo, você tem um portal desse gigante lá, você entra numa parte, sei lá, de economia, de repente dentro daquela parte de economia você vai achar até um link lá para, sei lá, grandes empresas, instituições, tá? Se for na parte de educação, talvez você ache links para as universidades ou alguma coisa de também órgãos do governo aí, né? Então, tudo isso né, você já começa a imaginar essa rede aí de conexões na tua cabeça, né? Aí cada página dessa, por exemplo, de uma empresa, de uma universidade, tem link para subpáginas menores dentro do mesmo domínio. Por exemplo, se você achar lá um link da UFPR, daí de repente dentro da UFPR você tem um link lá para dentro do departamento de informática. Departamento de informática você vai ver um link lá para minha página, tá? E dentro da minha página, ó, cada página menor geralmente tem um link para a página grande do domínio, ou para motores de busca. Então, em algum momento lá na minha página tem um link para o DINF e tem um link da UFPR, para a UFPR, tá? Pelo menos na minha tem isso, tá? E da UFPR às vezes leva para alguma página de busca, às vezes, ou coisa assim. Enfim, é claro que é uma discussão assim bem alto nível aqui, mas se você pensar aqui, a gente já meio que formou, né? Tipo, de páginas de busca, a gente vai para sites grandes. Deixa eu apagar aqui só para ficar
ficar mais claro aqui, né? Páginas de busca, você vai para opa. Aí. Página de busca, você vai para sites grandes. De sites grandes, você vai para, por exemplo, universidade. Da universidade, você vai para o UFPR. Da UFPR, você vai para o DINF. Do DINF, você vai para a minha página, tá? Da minha página, você volta na UFPR. Da UFPR, talvez você volta para uma página de busca, talvez, tá? Então, aqui, ó, você formou tipo um ciclo aqui, né? Tá? Um ciclo direcionado. Então, essa ideia aí de por que existe um componente fortemente conexo gigante, tá? Então, ó, assim, tais páginas se alcançam mutuamente e, portanto, pertencem ao mesmo componente fortemente conexo, tá? Então, aí tá uma explicação, assim, né, bem informal, assim, mas que faz sentido da existência do componente gigante, tá? Tá, daí assim, aqui também acho que já está meio que claro, né? Dado que esse componente contém pelo menos páginas das maiores organizações comerciais, governamentais e ONGs, é fácil perceber que esse componente é grande, beleza, tá? Agora, outra questão aqui. Existem dois componentes conexos gigantes? Eu sei que se eu perguntasse isso para vocês, vocês iam responder assim na cabeça de vocês que a resposta é não, né? Pelo mesmo motivo, pelo motivo parecido que antes também a gente não tinha dois componentes conexos gigantes, né? Aqui só faltou a palavra fortemente, tá? Mas vocês sabem que era isso que eu estava querendo dizer aqui, porque a gente está trabalhando justamente com grafos direcionados, né? Então, existem dois? A resposta é não, tá? Por quê? Porque é quase a mesma razão daqui aquele, né? Porque se você tivesse um componente gigante aqui, outro componente gigante aqui com 1 bilhão de nós, aqui também 1 bilhão de nós, bastaria uma aresta vindo daqui para cá e uma outra aresta vindo daqui para cá, que isso daqui já se tornaria um componente só, né? Que todo mundo chegaria em todo mundo. Então é raro, né? Você vê, sei lá, um conglomerado de 1 bilhão de vértices, outro conglomerado de 1 bilhão de vértices e nenhum desses 1 bilhão fazer conexão com o outro. Tá? Então, a resposta é não vai ter dois. Tá?